Pai do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso devocional. Hoje é dia 29 de janeiro, quarta-feira. Estamos lendo aqui o apóstolo João, na sua primeira carta, capítulo 1, versos 6, 7. Se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas caminharmos nas trevas, somos mentirosos e não praticamos a verdade. Se, no entanto, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos plena comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Hoje quero refletir com os irmãos sobre comunhão. Comunhão, a palavra nas Escrituras, na maioria das vezes, é koinonia, muitas vezes também traduzido como fraternidade. E comunhão é mesmo participação, quando participamos com os outros. E para o apóstolo Paulo, eu acho muito interessante. A expressão de máxima comunhão, pelo menos no que ele, da sua seara, né, da sua paróquia, que eram os gentios, foi quando ele conseguiu levar muitos donativos, ofertas mesmo, para os pobres em Jerusalém, a partir da igreja gentílica, né? E é interessante a gente pensar que ele fala que é expressão de comunhão, mas é participação. Participar é muito importante. Participar é comunhão. Participar da vida do outro. Participar das alegrias, das dores dos outros. Participar de um trabalho em comum. Participar das nossas lutas comuns. Participar, estar debaixo da mesma missão de todos nós, do tripé cristão, né? Orar, ler a palavra, dar testemunho, estas coisas da vida piedosa. Então, quando dizemos que temos comunhão com o irmão, é a capacidade de participar com ele. O apóstolo João está dizendo aqui, se a gente afirma que tem comunhão com ele, ou seja, que participa da vida de Jesus, que está, portanto, com ele nesse sentido, que os ideais de Jesus são os meus ideais, que o coração de Jesus está se formando em mim, que a sua missão passou a ser assim a minha missão, ou seja, se eu estou participando com ele, com Jesus, mas caminharmos nas trevas, ou seja, ter alguma participação nas trevas, naquilo que não é Jesus, naquilo que não é luz. Somos mentirosos e não praticamos a verdade. Aí vem o contrário. Se, no entanto, andarmos na luz, como ele está na luz, né? Te anda na luz porque Jesus é da luz. Essa luz do mundo é a moral, é a ética, é o bom costume, é tudo que você puder colocar de virtudes, de qualidades, de beatitudes, de bem-aventuranças, tudo que você conseguir colocar é, nesse bloco de notas, sabe? Uma lista é a luz, porque Jesus tem lado. Interessante, né? Muita gente fala essa coisa política de direita, de esquerda. Jesus tem um lado. Qual é o lado de Jesus? Não é direita nem esquerda, é a luz. Quem participa com Jesus, quem tem comunhão com Jesus, anda na luz. E aí, quem está com Jesus, anda na luz aonde Jesus está, temos plena comunhão uns com os outros. Tenho comunhão, eu participo da vida em comunidade, da vida em coletividade. E aí, aquele cântico que eu acho lindo, né? Que diz que ame a teu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente doesse mais em você, né? Só um trechinho que eu cito aqui,
mas é onde acontecem as mutualidades, é onde acontece chorar com os que choram, né? Se alegrar com os que se alegram, aonde um ora pelo outro, um participa da vida do outro, não é isolado, não é uma ilha, é sim uma caminhada coletiva. O que acontece como resultado de estar em Jesus, está participando da vida dos irmãos. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Pensando em comunhão como participação, Osmar, essa expressão é isso mesmo. A gente tem certeza do significado também, né? Eu não posso dizer que não significa nenhuma outra coisa. Mas eu tenho certeza quando o apóstolo Paulo menciona, por exemplo, não ter comunhão, o apóstolo João fala aqui de não ter comunhão com as trevas, ou participação nas trevas, mas que o apóstolo Paulo falou de não ter comunhão com os pecados de outra pessoa. Ele orientou Timóteo assim. O próprio apóstolo João diz para a gente não ter comunhão ou participação com o mal também de terceiros. E aí o apóstolo Paulo parece que chutou, como falamos hoje, né? O pau da barraca, quando ele disse que é possível ter participação até na mesa dos demônios ou com demônios, que é o contexto lá de 1 Coríntios. Então, veja só, meus irmãos, ter então comunhão pode ter o sentido também negativo, participar da mesma mentira, da mesma fofoca, né? Ter comunhão, lá em Coríntios, o apóstolo Paulo questiona, né? De ter comunhão com Belial. Não sei se vocês lembram. Está lá, a primeira carta aos Coríntios, segunda carta, ele retoma esse assunto. Então, veja só, ter comunhão, participação, pode ser tão intensa que não é só o andar na luz, mas chega ao ponto, nas Escrituras, da participação, você sabe disso, dos sofrimentos de Cristo. O apóstolo Paulo dizia que cumpria nele, você lembra disso? Que cumpria nele o que restava dos sofrimentos de Cristo. Portanto, participava dos sofrimentos de Cristo. E é isso. Queridos irmãos, que Deus nos abençoe a participarmos. Eu lembro de uma palavra que eu ouvi há muitos anos atrás, que o que faltava muitas vezes para os irmãos, no sentido de fazer a obra de Deus, era desprendimento, né? Desprendimento. E eu já considerava muito isso. Hoje, eu penso que se nós não considerarmos a comunhão, ou seja, o participar, não vem sentimento de pertencimento, a atividade vai caindo a quase nível zero, as empatias, o prêmio do sentir-se, do amor mesmo, que vem como brinde da comunhão, tudo isso vai baixando o nível. Por quê? Porque a gente não participa com, tudo entre aspas, com Jesus, com as coisas da luz, ou se faz isso e esquece os irmãos, tem coisa errada. Então, a nossa participação é com Jesus, mas também é com os irmãos. Deus te abençoe a pensar em comunhão desta maneira. Vamos orar. Pai, que a tua graça e a tua misericórdia seja sobre nós. Dá-nos, ó Senhor, comunhão. Nos ensina a participar da maneira mais linda, mais positiva, mais elegante da vida dos outros, cuidando dos outros, amando os irmãos, amando o próximo, como é a tua vontade, para que andemos na tua luz e que o sangue do teu Filho Jesus Cristo nos purifique de todo pecado. É o que eu oro, ó Pai, no nome de Jesus.